Graça e paz, mais uma vez estamos aqui, na graça de Deus, continuando a série de leitura e reflexões, como já ficou avisado, hoje vamos terminar as reflexões sobre o livro do Levítico, no capítulo 27. Que fala sobre o apêndice, votos e dízimos. Estamos encerrando a nossa leitura e reflexão do livro do Levítico. Se você se interessar, entre lá no nosso canal Bora Pensar em Deus, ou o nosso outro canal Bora Pensar no Pai também. Temos dois canais que focam primeiramente em Deus, E deixe lá o seu like, se inscreva para estar recebendo mais postagens, mais atualizações, Hoje estamos encerrando e você pode receber no seu celular ou no seu computador as outras reflexões que foram feitas no livro. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos, para a idade de 20 anos. O valor será de 20 ciclos para o menino e de 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um ano e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se-á ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído. Bom por mal ou mal por bom. Mas, se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte no que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 ciclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, far-se-á segundo a tua avaliação. Mas se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu. E haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e possuí-lo-á. Se não o resgatar e o vender a ouro, esse campo não poderá mais ser resgatado.
Quando o campo ficar livre do jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito, e tornar-se-á propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu. E esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos de santuário. O ciclo vale 20 guiras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos do seu gado, pois pertence já ao Senhor pelo seu rótulo de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixastes, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido segundo a tua avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida, nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada. Ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sobre o cajado do pastor, o 10º animal será consagrado ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal, e não fará substituição. Se alguém fizer tanto o animal substituído como o que substituiu, será coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Pois então, o que quer dizer quer dizer, continuando aqui as nossas leituras e reflexões, a live deu uma paradinha aqui, que eu fui ajeitar uma coisa aqui. O que quer dizer? O Senhor disse a Moisés, né? Tudo pertence a Deus. Para resumir o nosso livro do Levítico, tudo pertence a Deus, né? E Ele, por liberalidade, também, né, deu o poder aos sacerdotes, né? Os sacerdotes por Ele consagrados, né? Com a unção, com a primeira unção, né? Com a unção que foi passada a Moisés, todos os sacerdotes consagrados a Deus. Os animais, aquilo que era oferecido em sacrifício aos sacerdotes, era deles, né? Também. E tudo aqui tem todo um ritual, né, os ciclos. Não pense, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, tudo é de Deus, né? Deus, ele não cobra nada. Quando Deus instituiu, né, ao homem e à mulher o trabalho, né, o dominar os animais e tudo que havia na terra, né, todos os seres que não inferiores ao homem, que Deus os deu para dominar, né, as plantas, os animais, os répteis, Deus, ele disse que o homem teria que trabalhar. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, porém não são iguais a Deus.
E por não ser iguais a Deus, eles têm que pagar por aquilo que usufruem de Deus, né? Então aqui, ó, desde o santuário, né, Deus ele não disse que era para entrar no santuário dele lá e não levar nada. Todas as pessoas, por dignidade, têm que ter dinheiro. E o porquê que Jesus, né, veio para abolir, para apressar? Pois Deus sabia que iria chegar um tempo e ele não quer que nenhum dos seus filhos, nenhum das suas criaturas eleitas e amadas, tanto como ele em Deus, no povo de Israel, como em Jesus Cristo, sintam-se humilhadas, igual é muitas vezes agora, né? As pessoas não têm que viver embaixo da ponte, né? Tem que pedir esmolas. E Deus, ele não quer isso para o ser humano. Então é por isso que ele trouxe Jesus para viver junto da humanidade, para que a humanidade percebesse, né, que tudo tem um limite. É o que acontece agora, né? Muita pobreza, muita mendigagem, as pessoas não têm como pagar. E é por isso, porque Deus sabia o limite de sua obra, né? Ele sabia até onde a sua obra ia dar o melhor para poder ser misericórdia, né? Para quem sobrevivesse aqui na terra e não. E juntando, né, ou melhor, se houvesse um bom uso, um bom domínio das coisas que Deus deu para o homem usar e dominar, obviamente todas as pessoas teriam igualdade de sobrevivência. Porém, Deus, sabendo que o homem é imperfeito, né, que tem o coração duro, ele mandou, né, veio em Jesus Cristo para dizer que, né, que a obra do homem, o homem já tinha usado de tudo, já tinha explorado tudo que Deus tinha deixado na terra, porque Jesus, mesmo que não tivesse naquela época, não havia sido explorado muita coisa, que o homem ainda não tinha, né, abusado dos limites da terra como hoje abusa, né? Ele falou para os homens, né, já numa visão futurista, que o tempo já estava realizado desde aquela época. Por quê? Porque Deus e Jesus sabiam que o ser humano ia viver como um ninguém, né? Como hoje acontece isso. Todo mundo é dono de tudo, mas ninguém é dono de nada, né? Porque, como Deus mesmo falou, antes que a obra de Deus, né, chegasse lá, quando Jesus veio, ainda não faziam 4.000 anos, né, da existência. Então, se nós formos analisar a obra de Deus em anos, estava no quarto dia da obra de Deus. Por que ele não ressuscitou Lázaro no quarto dia? Né? Tem uma ligação nisso, né? Ele ressuscitou, como ele mesmo falou, é preciso que Lázaro morra para que Deus seja glorificado nele, porque no quarto dia simboliza os 4.000 anos que Jesus veio, né? Jesus, quando veio, faziam 4.000 anos da obra de gerenciamento de Deus, né? E ele, em seu poder, né? Ele já veio completar nele a obra dos 6.000 anos. Por isso que ele diz que o tempo já estava realizado, porque ele, pelo mistério de vir em 4.000 anos, né? Lázaro fazia parte da vida de Jesus em 4.000 anos. E Jesus, quando morreu, por sua morte, ele acelerou, né, e colocou nos trilhos certos, né, 6.000 anos. Então, a obra de Deus se completou em Jesus. Por isso que, quando chegar o final dos tempos, que Jesus vier recolher, né, o resto do rebanho, as pessoas que ficaram, né, à espera do Messias, né, porque Deus ele tem os seus desígnios, ele sabe o porquê que muitos ficarão até o último momento. Ele virá, passará um tempo e tudo será destruído. Por quê? Porque ele veio consumar o tempo, né? Jesus ele veio consumar. Então, cada vez que Jesus desce para uma missão, ele morreu apenas uma vez, mas será a segunda vez, a terceira vez, né? Terceira vez que Jesus virá. Por quê? Porque Jesus veio muitas vezes à Terra, mas de modo oficial, ele veio terceira vez. Ele veio a primeira, nasceu, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele subiu ao céu de novo, né?
e depois voltou novamente quando foi ali, né, os 40 dias, né, antes da glória dele, que a gente vê o Pentecostes, né, que a gente se prepara para a festa da Assunção, né, da ascensão de Jesus. Nós nos preparamos para a festa da ascensão de Jesus e depois a gente se prepara para a festa do Pentecostes, que são o preparativo para Deus mandar, né, o Espírito Santo. Mas quando Jesus se ascende aos céus, né, definitivamente, sobre a visão dos apóstolos, e eles, né, foram rumo à casa deles, né, ele precedeu da Galileia, parece, né? E eles foram rumo à sua casa, eles, né, testemunharam a segunda subida de Jesus. Então, quer dizer, Jesus nasceu, veio uma vez, morreu e voltou. Então, são 3 vezes que Jesus já veio. Vocês pensam que quando ele voltou nada aconteceu? Obviamente, alguma coisa aconteceu nesse intervalo que ele veio, né? E depois ele vinha. Onde que Jesus ficava quando não estava com os discípulos? Obviamente, né, já estava em glória, voltava para o céu. Só que em esplendor, né, encerrando ali o ciclo da sua obra, ele quis que várias pessoas vissem ele ascender ao céu de novo. Mas quando ele não estava com os discípulos, ele voltava ao céu, porque ele tem esse poder, né? Deus deu esse poder para ele, com certeza, né? Então, quando Jesus voltar a terceira vez, ele levará consigo toda a obra, né? E se encerrará a obra aqui na terra, né? Porque será o descanso de Deus, o descanso definitivo, como está lá no livro do Gênesis, né? E, terminada a obra, no 7º dia, descansou. Então, ele irá descansar e será definitivamente, né? Então, é isso que fala, né, as coisas, né? Eram casas consagradas, né? A pessoa, quando era interditada, o que é interdito? Interdito é interditar, ela não poder fazer alguma coisa, né? Tudo que era votado interdito não poderia ser usado, não poderia, né? Então, a pessoa que se fosse resgatada, porque ela não poderia ser usada, ela iria morrer. Então, quando uma coisa é interditada, né? Até hoje a gente vê, né, obra interditada, né? A rua está interditada, essas coisas, é porque não pode ser usado, né? E Deus aqui também fala dos animais, né? Esse trecho também, esse trecho, né, do apêndice e do capítulo 27, principalmente aqui, dando uma puladinha aqui no versículo... que fala... Versículo 30. Todos os dízimos da terra, tomado das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor, né? Tudo é consagrado ao Senhor lá em Israel e aqui também, porque Deus, ele veio em Jesus Cristo e não mudou nada, como Jesus mesmo falou. Não vim abolir a lei, mas plenificá-la, né? Versículo 32. Todos os dízimos do gado maior, dízimo do gado maior e menor, os dízimos do que passa sobre o cajado do pastor. Jesus é o bom pastor, então esse trecho aqui, Jesus, tomou para si esse trecho, né? Jesus, ele é a voz dos profetas, né? E Jesus utilizou muito desse trecho na parte de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor, né? Capítulo 10, capítulo 11, que são os capítulos que falam muito sobre o pastoreio de Jesus, né? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, né? Então, Jesus veio aqui nesse capítulo aqui, ele veio em João, né? Reformular e planificar, né, sobre isto. Não se fará escolha entre bom e mal e não se fará substituição. Então, quer dizer, em Jesus Cristo nós somos insubstituíveis, né? Então, isso que está falando é o que Jesus planificou nisso. Em Jesus Cristo nós somos insubstituíveis. Então, por isso que tem que aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, pois ninguém pode tirar a graça, ninguém pode tirar a glória de Deus em Jesus de nossa vida, né? Então, se alguém
Não se fará escolha entre bom e mal e não se fará substituição. Aqui fala-se de animal, mas, né, todos nós, Jesus é o bom pastor. As ovelhas de Jesus são seres humanos, né? Então é isso. Em Jesus Cristo, é até bonito que esse aqui é o versículo 33, é a idade em que Jesus morreu. Toda a Bíblia, né, você vai achar esse trecho no versículo 33. Muito importante isso, né? Então, né, como o que substituiu serão uma coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Então, quer dizer, somos propriedade de Deus em Jesus Cristo. Ninguém pode resgatar a nossa vida para o mundo de novo. Se uma pessoa ousar fazer isso, ela será severamente punida, como está escrito aqui, que não, né? Não se fará, né, a escolha do bem, do mal e do bom. Isso será no dia do juízo. Então a gente tem que ter paciência. Quando a gente se consagra a Deus, se consagra a Jesus, como eu, como você certamente o fez, né? Se consagrou a Deus, né? Ou se consagra a Jesus, ninguém pode querer condenar a sua vida ao mal, né? Ninguém pode fazer isso e isso será, né, cobrado por Deus lá no dia do juízo, né? E as consequências, né, da falta de respeito com a opção, com a escolha, com a consagração da pessoa, começa já a ser, né, sentida na terra, né? Porque assim como nós já temos o reino de Deus no meio da gente, dentro da gente, a mesma coisa, quem opta por ser, né, anjo do maligno, já começa a experimentar isso também aqui na terra, né? E aqui falando, né, dos animais, né, que os animais também, eles pertencem ao Senhor, né, retrocedendo aqui no versículo 26, depois retrocedendo mais um pouco, né, fala do campo, o jubileu. O que é o jubileu? O jubileu era a soma dos 7 vezes 7 anos, né, que dava 49. Então, o jubileu, 7 vezes 7... 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Isso, 7 vezes 7. Então, esse era o jubileu. 49 anos, quando chegasse aos 50 anos, quem tivesse, né, posse, né, por exemplo, se não resgatar ou vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo, no versículo 21, quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito e tornar-se-á propriedade do sacerdote. Então, às vezes a pessoa, né, na luta do dia a dia dela, justamente, né, no ano do jubileu, o campo, né, iria ficar livre, né, o campo seria, né, teria dinheiro, né, seria livre, não teria dívida, não teria nada que atrapalhasse o uso dele. Justamente daí, se ele ficasse no jubileu, se acontecesse isso no jubileu, seria do sacerdote, né? Então as pessoas tinham que ter, né, a bênção, né, a sorte aqui de conseguir terminar tudo antes do jubileu, né? E isso, essa passagem, esses trechos aqui do Levítico, eles criam força em Jesus porque fala aqui que o nosso tempo, a gente tem que procurar vencer, né, o tempo, a gente tem que procurar ser atemporal. O que é ser pessoa atemporal? A pessoa atemporal, as vicissitudes do tempo não a atingem, como está falando aqui, né? Nós todos somos em Jesus Cristo resgatados e ninguém pode querer fazer que nossa vida retorne às periferias, às baixarias, né, ao domínio do mal, né? Então é isso. Vamos ver o que está falando aqui o autor, os autores, né? Capítulo 27, versículo 28, que fala do interdito. Votado por interdito. Consagrado a Deus de maneira irrevogável, sem comutação possível. Podia-se consagrar a Deus dessa forma uma coisa, um animal e mesmo uma pessoa. Então, todo dia, quando você acordar,
consagre-se a Deus, né, pessoalmente, né? A primeira coisa, quando você fizer, agradeça a Deus primeiro, né, por poder ter tido a oportunidade de abrir o olho e se consagrar a Ele pessoalmente, né? E quando se puder fazer isso, né, em forma comunitária, né, uma profissão, né? Não precisa ser pessoa religiosa para se consagrar a Deus, né? Isso aqui é uma, né? Todas as pessoas podem se consagrar a Deus. Então, consagre-se a Deus, consagre-se a Jesus e, principalmente, melhor ainda, se consagrar ao Divino Espírito Santo também, né? Então, acordando de manhã, vá lá, agradeça a Deus pela oportunidade de se consagrar a Ele e se consagre, que você será votado a interdito, né? Ninguém poderá, né, lhe fazer mal, e se isso ocorrer, terá punição severa, né? Isso tudo na pessoa de Jesus cria a maior perfeição, né? Jesus e o Espírito Santo, né? Porque Deus já fez a obra dele, Deus só está esperando, né, a sua vinda em Jesus Cristo para, no tempo, né, em nosso tempo, poder ter o seu descanso definitivo. Então é isso. Votos e dízimos, né? Então não estamos isentos de pagar. Toda pessoa, pobre ou não, tem que pagar e devolver a Deus aquilo que tão generosamente ele se esforça até hoje, apesar, né, das teimosias, das iras, né, do ser humano. Até hoje ele esforça para dar ao homem o fruto do seu trabalho, né? O bruto do seu trabalho, que é o fruto do seu trabalho. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.